Pode dizer aleluia? Pode dizer glória a Deus? Aleluia. Ele está aqui. Amém? Fale para o seu irmão: Jesus está aqui. E se Jesus está aqui, algo acontecerá. O poder do Espírito Santo, que é fogo vivo, haverá de visitar as nossas vidas. Diga: Espírito Santo, eu abro meu espírito, e que os céus sobre a minha vida sejam abertos agora, para que o seu poder desça e chegue até meus ossos. Espírito Santo, eu busco a experiência com sua presença, assim como Moisés orou. Eu oro nesta noite: mostra-me a sua glória, mostre-me a sua glória. Vem, Espírito, sopre sobre mim. Aleluia, aleluia. Já é suficiente. O poder do Espírito está corporalmente sobre sua igreja. Aleluia. É a potência do possível, é o poder dinâmico e sobrenatural. Já está aqui para abrir, para mudar a atmosfera natural. Você já não está no Brasil, você está diante do Rei do Rei, do Senhor dos Senhores, aquele que tem poder para mudar as estruturas, para mudar, fazer milagros, sinais e maravilhas. Aleluia, aleluia. Algo está aqui, algo está aqui, não está vindo, já chegou, já está em nosso meio. É a potência do Espírito. Já estamos listos para ministrar, já estamos prontos para ministrar. A unção de súbito desceu, ela está em nosso meio. A unção está operativa. É o poder dinâmico do Espírito. Ele não precisa aquecimento, ele não precisa nada, ele desce aí. Aleluia. Sakanamaya soya, sakarama choribikia masaya. Esta é uma noite gloriosa. O Espírito Santo nos dará de beber não água, senão fogo vivo. Aleluia. Receba aí em cima, receba em cima. A fome, a fome, a fome pela presença é a que ativa o Espírito Santo. Quero escutar a fome do Brasil, quero escutar o Espírito dos famintos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está aí. Santo. Não tenta segurar, você não vai conseguir segurar. Mesmo quando estamos falando a palavra, mesmo no silêncio, o Espírito está aqui. Ele está aqui. É corporal, é dinâmico. Salmo 104. Aleluia, aleluia, aleluia. O fogo de sua visitação, sua presença em nosso meio. Salmo 104, verso 4. O que você precisa para receber o poder do Espírito? Só ter um corpo, só ter carne. Aleluia. Você tem 3 razões para receber a unção nesta noite. Você tem um corpo, uma alma e um espírito. Aleluia. A presença e unção, ela é tão poderosa que ela não precisa da habilidade da sua mente, ela não precisa do seu entendimento. Ela busca a sua carne. Aleluia. Derramarei de meu espírito sobre toda a carne, disse o Senhor.
Ele está aqui. Definitivamente Ele está aqui. Salmo 104:4. Ele faz dos ventos seus mensaleiros e das chamas de fogo seus ministros. Diga, Ele faz do vento os seus mensageiros e das chamas de fogo. Diga, das chamas de fogo os seus ministros. De que são feitos os ministros de Deus? De que são feitos os ministros de Deus? De que são feitos? Toca no seu irmão e fale para ele: você tem que ser uma chama acesa pelo Espírito de Deus, pela potência do Espírito. Você não veio nesta noite a escutar uma mensagem mais. Você tem que levar o poder corporal da presença do Espírito sobre ti. Aleluia! Aleluia! Quero falar nesta noite sobre os 3 fogos da divindade. Fale, os 3 fogos da divindade. O profeta Isaías fez uma pergunta em seu tempo, em sua geração: quem estará em meio do fogo? Quem habitará dentro das labaredas de fogo, dentro da chama de fogo? Quem conseguirá habitar em esse lugar? O que para ele era uma pergunta, uma promessa, algo inconcluso, para a igreja depois de Pentecostes é uma realidade. Você pode habitar diante da presença do Eterno em meio de fogo sem ser consumido. A presença, a unção do Espírito, ela vem buscando o seu Espírito. Aleluia! Nós lemos na Escritura que o fogo sempre está presente do começo ao fim. Sempre está a presença do fogo. Há diversas palavras para a palavra fogo no original em hebraico e grego, mas cada um desses fogos são somente porções da manifestação de Deus. Pero há um fogo superior, que é o fogo fonte, o fogo original, o fogo que não é um dom de Deus, senão que é a essência mesma de Deus. Aleluia! Porque a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Aleluia! Se Ele é fogo e você tem o Espírito de Deus, você não pode ser um cristão que está moderado, um cristão normal. Você tem que ser a manifestação da labareda de fogo do Eterno. Aleluia! Aleluia! Quando você toca alguém, quando você fala com alguém, mesmo que você não diga a palavra fogo, a presença dele que você tem que enardecer, o espírito dela, o que está de ruim, de estragado, tem que ser consumido pela santidade que está em você. Aleluia! A Bíblia diz que das coisas que não se saciam, daquelas coisas que não se detêm, uma delas é o fogo. Eu pergunto para você, fogos viventes, por que você se sacia da presença de Deus? Estamos esperando uma geração que não se conforme com uma presença simples, que não se conforme com um toque do fogo, senão que seja uma geração que tenha habilidade sobrenatural de invocar o nome do Santo, e aonde ele esteja, ele acesse algo. Diga: a presença de Deus, fogo de Deus. O primeiro fogo é o fogo do Pai. A Bíblia diz, fala muitas palavras a respeito ao fogo. Por exemplo,
Uma das primeiras vezes que se lê a palavra fogo nas escrituras, fala de que quando Caim saiu do Éden, expulsado, com o destino de ser errante entre os povos e as nações da terra, Deus falou que ele nunca teria repouso, ele seria um errante, um caminhante na terra. Mas o primeiro que ele fez, ele pegou o fogo, começou a amassar o barro e começou a fazer tijolos. Diga tijolos. Representa a mistura da palha com excremento, com terrenal, a terra e muitos elementos. Por isso, na presença no tabernáculo não havia tijolo, no altar não havia tijolo, porque Deus não aceita a mistura, não aceita o produto do fogo estranho, porque Deus é puro. Diga: o fogo que vem do eterno é um fogo puro, que consume tudo que é estranho. Glória a Deus. O fogo foi empregado em muitas vezes na Escritura para consumir as ofertas. Os mesmos anjos, em algum momento nos sacrifícios, no momento das ofertas, eles desciam e consumiam os holocaustos, os sacrifícios. Mas o fogo do Pai é um fogo diferente. O Pai do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que no princípio Deus falou e ordenou que fosse feita a luz. O fogo de Deus vem da palavra or, que significa luz. O fogo mais forte que está no universo não é aquele que pode ser visto, senão o que não se vê. A luz é a força mais pura do fogo do eterno. Temos que entender que os fogos naturais, eles precisam de algo para combustionar e consumir. Mas o fogo do Pai é diferente, porque cada vez que Ele solta, Ele libera o seu fogo. Não é para consumir, senão que é uma unção criativa. É por isso que o fogo da presença do Espírito de Deus tem o poder para gerar, para fazer, para criar aquilo que não tem existência. Aleluia! Se você só tem recebido a dimensão de fogo que consumiu, que trouxe santidade, quero te dizer que o Pai nesta noite tem um fogo extraordinário, que lhe traz uma revelação para gerar o que você nunca concebeu, o que você nunca pôde ver. O fogo de sua presença tem o poder criativo. Diga: eu peço nesta noite a primeira porção do fogo do Pai, do fogo criativo. Você precisa de uma medida dobrada. Você precisa de uma medida dobrada. Aleluia, aleluia. Não esqueça que Deus consome, mas também Deus cria, Deus gera, Deus faz coisas impossíveis. E Ele não precisa de matéria, Ele só precisa soltar algo que não tem som no universo. As palavras de Deus são luz. Fale para o seu irmão: receba nesta noite a unção criativa do fogo do Pai. Tudo que existe, tudo que foi gerado, teve o começo quando a luz cruzou os céus e começou a gerar todas as coisas que nós vemos. A Bíblia diz que Satanás não estava no princípio, ele estava depois do princípio. A Bíblia fala deste ser, o querubim, como terceira geração dentro da criação de Deus. Deus antes dele tinha duas gerações. E quando Satanás foi criado, diz que ele ele andava entre as pedras de fogo acesas. Isso significa
que mesmo quando o diabo usa o fogo, o seu fogo estranho, não foi criado por ele. Ele pegou, ele precisou do fogo universal criado por Deus, do fogo do início. É por isso que Satanás tem um fogo que traz destruição, que traz morte. Ele pode manipular as civilizações, as nações da terra, mas ele não tem o poder para gerar a vida, gerar algo novo e diferente, porque ele não é da primeira geração. Antes de que todas as coisas, Deus tinha estabelecido sua palavra. Fala para o seu irmão: não tema o adversário. Não tema seu adversário. Diga: você tem um fogo mais genuíno. Você tem um fogo original. É a palavra que sai da boca do Eterno. Está entendendo? Haverá alguém que está entendendo? Haverá alguém que pode dizer: eu quero nesta noite ter um encontro com esse fogo do Eterno, que todo meu corpo, alma sejam incendiados em sua presença. O segundo fogo foi manifestado através de Jesus Cristo. João falou: o que vem detrás de mim bautizará em Espírito Santo e fogo. Nós conhecemos o fogo de Elias, o fogo que descia. Os discípulos falaram a Jesus: Senhor, queres que nós oremos para que desça fogo? Cadê o fogo de Jesus? Jesus manifestou um fogo diferente. Não é Pentecostes. Pentecostes já é outra dimensão. Ele falou que enviaria o Espírito. Enviaria, é fora. Então qual foi o fogo que manifestou Jesus? Diga: o fogo da paixão. O fogo da paixão. De tal maneira amou Deus ao mundo. Deus, através de Jesus Cristo, mostrou um fogo diferente. Não era um fogo capaz de criar, de gerar, mesmo que manifestou sinais e maravilhas. O que Jesus veio mostrar foi a compaixão de Deus, que é suficiente para gerar algo novo, mesmo do caído. Ele tinha o poder para gerar outra criação. Ele tinha o poder para criar outro universo. Mas ele veio restaurar o caído. O fogo de Jesus, as sinais e maravilhas são somente pretexto, são consequência de uma paixão, de um coração que estava disposto a ajudar o necessitado. Há um terceiro fogo que se manifesta na alma do homem. Esse fogo é medido pelas obras que ele faz, pela entrega, pela rendição que tem o seu coração. Aleluia! A igreja todavia está buscando as maravilhas de Jesus. Estamos buscando os paralíticos, que os cegos vejam. Mas isso é somente um resultado de um coração apaixonado pelos necessitados. Todos querem a coroa de Jesus, mas cadê as feridas de Jesus? Cadê a dor de Jesus? Cadê o sofrimento de Jesus? Temos a ideia de um Deus que caminhava sobre as águas, que soprava e aconteciam coisas, mas a verdade é que Jesus estava gastando seus calçados, estava entre os empoeirados, estava cansado, suando, deixando de comer, porque a paixão que tinha dentro dele era o motivo por el qual ele tinha que dizer: eu vim ao mundo, não aos sãos, veio para os que tinham necessidade de médico. Eu não sei se conseguem entender, meus amados irmãos,
Mas o fogo da paixão estava presente no origem da criação. Porque Deus, sendo eterno, precisou fazer uma criação. É a paixão do coração de Jesus, do Filho, dizendo: precisamos que esta unção que está em nós, criar um universo para espalhá-la em muitos filhos. O fogo de Jesus é um fogo que não vem para consumir nem para criar, é um fogo que vem para restaurar o caído, que vem para dar àqueles que não têm, é um fogo que comparte, que compartilha, que entrega. Toca no seu irmão, diga: para que você quer o fogo criativo? Fale para ele: para mostrar a compaixão de Jesus. A presença não é um brinquedo, ela vem para saciar os famintos. Que é maior, a fé ou as obras? Quantos aqui têm fé? Quantos aqui de verdade têm fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, quando nós falamos de compaixão, que é nossa compaixão diante de Teresa de Calcutá? A quem podemos amar? Quanto é nosso amor diante de Mahatma Gandhi? Quando nós observamos a história da humanidade, começamos a ver homens e mulheres que sentem uma revelação de Jesus, como nós temos. Sem ter desenrolado uma fé como nós temos. Eles fizeram obras em suas áreas muito grande, só porque tinham uma parte do dom de Deus. Você está entendendo? Agora pergunte-se: o que estou fazendo eu com a fé que recebi? Onde estão as minhas obras? E a pergunta é: falta o fogo da paixão? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo ali atrás? Lá em cima estão ouvindo? A paixão não está na frente nem no fundo, a paixão está dentro do teu coração. O Espírito está chamando a pessoas que estejam dispostas a colocar em seu coração o fogo verdadeiro de Jesus Cristo. Aleluia! As obras são mero resultado de um coração apaixonado que quer entregar a sua vida para viver para o reino. O reino de Deus não é só domínio e conquista, é entrega e rendição. Jesus aproveitou cada um dos seus tempos para misericórdia e compaixão. Nós estamos detrás, irmãos, e o fogo de sua presença é muito lindo receber, mas nós precisamos levar esse fogo lá. E para levar esse fogo às nações da terra, não adianta você dizer: Deus é amor, eu tenho um som, racatarabassaia. Você tem que dar de comer aos famintos. Diga: Deus, eu aceito o teu fogo com sua responsabilidade. Porque Deus ungiu apóstolos. Diz que levanta as multidões como ovelhas sem pastor. Simplesmente seu coração sentiu tanta compaixão por eles, que chamou não pessoas especiais,
senão que chamou do montão 12. E chamou apóstolos e delegou poder e autoridade para curar enfermos, ressuscitar mortos, liberar os cativos. O poder não é problema. O problema é encontrar um coração apaixonado. Quando olhamos os povos, as multidões, não estamos olhando uma pessoa com talento e habilidade. Deus está olhando um coração que consiga se apaixonar pelos demais, mais que de si mesmo, mais que por si mesmo. Toca teu irmão e diz: você ama mais aos outros que você mesmo? Essa é a medida do seu fogo. Essa é a medida do seu fogo. Essa é a medida do seu fogo. Aleluia! Aleluia! De tempo em tempo, a nação de Israel, em forma pública, via que o fogo de Deus descia sobre o tabernáculo de maneira visível. Ele penetrava, passava pela sangue, e ele chegava até dentro da arca do pacto, onde estavam as tábuas da lei, escritas pelo dedo de fogo de Deus. Qual é o princípio explícito ali? Qual é o princípio gravado ali? É que o fogo de Deus somente busca outro fogo. Assim como um abismo chama outro abismo, um fogo de Deus busca outro fogo. Hoje temos cheio da palavra, mas a palavra está cheia na nossa mente. Temos muita palavra na mente, mas pouco fogo no coração. Quando a igreja tenha suficiente fogo no coração, não precisará que os pregadores administremos a palavra. Mesmo na primeira adoração, no primeiro louvor, a presença descerá de maneira tangível, porque ela vai buscar o fogo da paixão que está escrito em teu coração. Aleluia! A palavra não pode ser escrita num seminário de teologia. A palavra é escrita direta da mão de Deus. Por isso você precisa uma experiência face a face com o Eterno. Diga: esta é minha noite, onde a presença de Deus me encherá. Fale de novo. Presença, diga presença. Diga: unção de Deus, venha sobre mim. Este lugar está cheio do poder de Deus. Há uma unção gravitacional aqui em toda esta arena. O Espírito de Deus está aqui. Ele só está dando um momento para que você leve uma mensagem. Pero em breves minutos a presença descerá corporativamente e corporal sobre cada um de nós. Respire. Não é só ar, é a presença de Deus. Ela está aqui. A presença de Deus está aqui. A presença do Espírito de Deus está aqui. Se Ele faz do vento seus mensageiros, aleluia. Você não tem qualquer pneuma, você tem o pneuma do Eterno, o Espírito Santo da promessa que foi derramado sobre a igreja. Por isso Ele dá testemunho de que você é filho de Deus. Não é uma ideia na mente, é o Espírito. Algo vai se abrir aqui em poucos minutos. Algo que não conseguiremos segurar. Algo inusual.
Uma unção inusual está em caminho. Está sobre nós. Só um momento mais. O terceiro fogo da divindade. Não estou falando de dons, estou em outro nível. Não estou falando de uma manifestação. Estamos falando de Deus. Deus. O único Deus. É seu nome. É o Espírito Santo. O Espírito Santo, podemos dar-lhe a Ele muitos atributos, mas Ele é o fogo corporal de Deus. A palavra Espírito Santo não é uma coisa qualquer. Espírito há muitos. Está cheio de espíritos este lugar. Cada um de vocês é um espírito. Mas de tempo em tempo, sobre o tabernáculo, cada lugar estava separado. A matéria-prima, cada coisa dali, em detalhes Deus tinha dado as instruções. Todo o ano estava ali o tabernáculo. Era montado, desmontado e levado. Mas de tempo em tempo, eles olhavam e vinha um fogo que descia sobre aquele lugar. Só o sumo sacerdote estava naquele lugar. E o povo não sabia o que acontecia ali. Mas eles viam que algo começava a mover as cortinas. E mientras as cortinas estavam movendo naquele tabernáculo, o povo dizia: o Espírito está no Santo dos Santos. O Espírito está no Santo dos Santos. O Espírito Santo. O que você não entende é que quando você fala do Espírito Santo, não é a presença de Deus diante do trono, não é a presença de Deus gerando o universo, é a presença de Deus corporal dentro de você. Você não pode ver o Espírito Santo sem uma manifestação na carne. Você não pode ver o Espírito Santo sem uma manifestação no corpo da pessoa. Algo acontece no Santo do Santo, e não é só no espírito do homem, é Deus manifestando-se no corpo. Diga: eu quero ver o Espírito nos santos, o Espírito nos santos, o Espírito sobre apóstolos, profetas, mestres. Que é mais fácil mostrar? Jesus? O Pai? É mais fácil mostrar o Espírito Santo. Você vê quando ele está ativo sobre uma pessoa. Aleluia! Ele tomará do que é meu e dará testemunho. Pai, toda a glória que tu me destes, eu di a eles, para que em ti e em mim sejamos um. Escutem aí em cima. O único corpo no universo autorizado legalmente para que repouse o Espírito do Santo é você. Adore! Adore! A criação! A criação não suporta a glória que está na igreja. Nós vemos o fogo, nós vemos os fogos.
Você vê o fogo do Espírito nos olhos. Ai daquele que não tem fogo nos olhos, o seu espírito se tem esvaziado, não de tanto que não receba o renovo. Você necessita dia após dia uma nova medida da unção, da presença do Espírito corporal em você. Aleluia. Amados, não deixe que o peso do ofício, o peso do chamado consuma o fogo que está em você. Digam: Pai, não importa se tenho que pelejar com o céu e com o inferno, com os principados das áreas, os das profundidades. O que eu quero é que o Senhor me mostre a sua glória. Se o Senhor me dá o seu Espírito, irei até os confins. Diga aleluia. Glorifique a Jesus. Estamos num congresso de guerra, estamos num congresso de batalha. O assunto não é o tamanho dos nossos inimigos, então mesmo se é desse tamanho, se é ou maior, não importa qual é o tamanho da dificuldade, de qual é a guerra. O assunto é quanto peso de glória há corporalmente em nós. Aleluia. A chave é a presença tangível dentro de você. Aleluia. Sem Espírito, um problema pequeno, uma pequena dificuldade é um tropeço que pode derribar o homem com maior estrutura. Mas quando você está ungido, mesmo sendo pequeno, inexperto, a unção te leva numa dimensão maior de autoridade. Aleluia. Ah! Ah! O Espírito de Deus está aqui. Se o leão ruge, se Deus está falando das alturas, quem não profetizará? A profecia não é uma palavra pessoal. O espírito da profecia é o poder da criação em sua boca. Você entendeu? Você entendeu? Diga: eu recebo nesta noite o espírito profético para, na ordem do Pai, começar a criar coisas novas, trazer à existência o que nunca tive, o que nunca existiu. Eu agora lanço a palavra profética para que venha sobre mim, sobre o Brasil. Houve um tempo em que os únicos que manipulavam o fogo, os únicos que traziam o fogo da divindade, eram os anjos, querubins, serafins, seres celestiais que adoram ao Senhor. Eles traziam o fogo criativo de Deus, trabalhavam na criação do universo paralelo, formando os desenhos do Pai. Mas a profecia do Salmo diz que num dia, numa hora, num tempo, Deus faria seus ministros chamas de fogo, lavareiras de fogo. O livro de Hebreus diz que essas chamas de fogo somos nós, a igreja. Aleluia. Nós temos a matéria-prima mais poderosa do universo. Não é uma fórmula química, não é uma equação matemática, não é um simples elemento da natureza. É a presença de Deus que tem poder para criar, para apaixonar e para manifestar as maravilhas da pessoa de Jesus. Aleluia. Diga: eu preciso mais nesta noite. Mais do que dons. Diga: eu preciso mais do que dons. Eu preciso do Espírito Santo. Vem Espírito sobre mim. Vem Espírito sobre mim. Vem Espírito sobre mim. Aleluia. O Espírito é amor, é gozo, é paz. É muitas coisas. Esses são os dons, os frutos do Espírito. Mas a manifestação do Espírito Santo, ela não é algo calmo, algo suave.
Ele é terrível. Mas a oferta